Meus amigos, alguns ministros do nosso STF estão tão mal acostumados com a forma como a imprensa os trata aqui, passando pano, tratando com carinho, nunca os cobrando pelos seus erros, nunca os cobrando pelos seus exageros, e muitas vezes a imprensa local fazendo papel de relações públicas, e às vezes até de assessoria de marketing das atrocidades e arbitrariedades jurídicas cometidas contra os cidadãos e contra a Constituição, que, a partir do momento que eles começaram a sofrer críticas da imprensa internacional pelos seus excessos, pelos seus abusos, eles ficaram desnorteados, não estão sabendo lidar. O Barroso precisou mentir, se sentiu confortável, completamente confortável, para mentir descaradamente sobre uma frase que ele mesmo disse que tem gravado em vídeo. Meus amigos, se eles estão dispostos a mentir sobre algo que a gente tem em vídeo gravado, recente, imagina o que não acontece por trás, meu Deus do céu. Vamos aqui que eu vou mostrar tudo dessa história pra vocês. Vamos destrinchar essa história hoje aqui pra vocês verem o nível que está o total desprendimento de alguns ministros do STF com a realidade, principalmente como eles estão dispostos a atacar, a duvidar, a zombar, não só da nossa inteligência, mas da nossa própria memória, para manter as coisas como estão. Como eu já disse várias vezes, é muito provável que o processo de ruína de todo esse sistema autoritário que foi implementado no Brasil e que o PT se beneficiou grandemente, e que alguns ministros do STF se beneficiaram grandemente, um processo de censura e de autoritarismo contra a população por crime de opinião, é bem provável que esse processo de ruína já tenha se iniciado e não tenha mais volta. E o Barroso, percebendo isso, fez o quê? Rapaz, agora eu vou mentir aqui e ninguém vai me desmentir. Quem que vai ser o doido? Quem que vai ficar desmentindo um ministro do STF? Eu acho que eles estão realmente já nesses termos. Olha aqui. Eles escreveram uma nota, né? A The Economist, né? Vamos começar aqui, ó. Post da Economist foca em narrativa de golpistas. Isso aqui já é um absurdo, porque nós temos um ministro do STF, que na verdade é o presidente do STF, falando que já há golpistas, sendo que daqui a pouco eles vão julgar um processo lá se teve ou não tentativa de golpe. E olha que absurdo. O enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado. Ué, mas você já definiu, o presidente do STF já definiu que houve uma tentativa de golpe? Então para que esse julgamento? Ou seja, o veredito já está dado, Bolsonaro já está condenado, antes mesmo do julgamento. E a gente já sabia que era assim, mas ver eles assumindo isso ao vivo, mostra que esse pessoal realmente não tem nenhum medo, nenhuma necessidade de ser responsabilizado pelas suas ações. Eles não têm o receio de ser responsabilizado pelos seus exageros. E é isso que deixa a gente extremamente preocupado. E ele nem percebe isso, que no mesmo momento que ele entrega aqui, que eles já condenaram Bolsonaro, ele fala que nós vivemos uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos. Me fale, Barroso, um freio e contrapeso que o STF precisou enfrentar nos últimos 6 anos. Seja no governo Bolsonaro, seja agora que o Lula foi colocado na cadeira de presidente. Não tem um único freio e contrapeso. E aí ele continua, quase todos os ministros do Supremo Tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. Isso aqui é uma mentira. Né? Se você for procurar, pouquíssimos ministros ele fala diretamente ou falou contra diretamente. Já fez críticas, como praticamente todas as pessoas já fizeram, inclusive ex-ministro do STF, como Marco Aurélio Mello. Agora, de ofender pessoalmente, ofender o ministro, eu nunca vi ele falando pessoalmente nada contra a Carmen Lúcia, nem contra o Fux, nem contra o Toffoli. Agora, contra o Barroso e contra o Moraes, que são aquelas pessoas ali que principalmente presidiram o TSE e foram extremamente agressivas contra o Bolsonaro e seus apoiadores, principalmente na internet, com a desculpa deles, né, de regular as redes sociais para preservar a democracia, ele já se posicionou sim. Contra o Dino, que era um ex-ministro do Lula, que o chamava de demônio, ele já se posicionou sim, mas nunca que fique claro, o Bolsonaro iniciando a crítica ou o ataque. Ele nunca havia se posicionado contra o Moraes, até o Moraes presidiu um inquérito ilegal e começar a perseguir a direita, não é verdade? Ele nunca havia se posicionado contra o Fux, contra o Barroso, até o Barroso criar uma birra pessoal com o Bolsonaro a ponto de ficar postando no Twitter indiretinhas pro Bolsonaro. Ou eu tô mentindo? Mas vamos lá.
A The Economist, o que ela fez? Colocou, aqui é Poder 360, né, falando que surfa em morais, mas a The Economist no Twitter, que é uma revista, pessoal, repito, de esquerda, ela é entre centro-esquerda e esquerda, não tem nada de direita, tá? Mas ela falou bastante sobre todos os absurdos que o Moraes cometeu, né? 13 posts aqui, ó, sobre todos os absurdos que o Moraes cometeu. E aí, o Barroso resolveu sair em defesa do Moraes e saiu com todas as mentiras e todos os devaneios possíveis. O principal dele, se você entrar no Twitter agora, né, vai ver que a hashtag Barroso Mentiroso e o Perdeu Mané estão em alta, né? E aqui mostra claramente que ele falou o que ele disse que não falou. Perdeu Mané, derrotamos o bolsonarismo. Isso aqui é a própria CNN falando. Mas ele disse que não havia falado que derrotou o bolsonarismo. Vamos colocar aqui então em alto e em bom tom, para que fique claro e para que ninguém nunca esqueça o que o Barroso disse verdadeiramente. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Meu Deus do céu. E ele fala abertamente que não disse isso, né? Ele fala abertamente, na nota que rebateu o artigo da revista Economist, Barroso negou que teria dito que o STF derrotou Bolsonaro. Segundo ele, a fala foi distorcida. Ele disse, e ele como presidente, se o presidente disse que derrotou o bolsonarismo, então é natural pensar, até porque a gente tem um outro ministro do STF que concordando com ele enquanto ele fala, né? É natural pensar que sim, é verdade o que ele disse. Não há como se esquivar disso aqui, Barroso. E aqui, eu já recomendo muito para vocês o André Marcília, pessoal, pra gente encerrar esse vídeo. Vamos aqui a alguns pontos que ele levantou a respeito da nota do Barroso, que eu achei muito interessantes, né? A nota diz que foi preciso um STF independente para aventar ameaças à democracia, como os atos do dia 8, alegando tentativa de golpe errado. Ao chamar os atos de ameaça à democracia, pré-julga casos que ainda estão sob análise e mostra justamente sua falta de independência, que foi o que eu falei agora, a respeito dele determinar que a Economist está comprando narrativas de pessoas que tentaram um golpe, né? Então, ou seja, eles já determinaram que alguém tentou golpe, então não precisa do julgamento. Bolsonaro vai ser condenado por tentativa de golpe, pelo amor de Deus. Diz não haver crise de confiança no STF, isso é mentira. A gente vê que tem pesquisa aí que mostra até que o STF tem 12, 13% de aprovação só, menos de 20% de aprovação. Então, absolutamente, a maioria dos brasileiros não confiam no STF e não aprovam seu trabalho, né? Diz que as decisões monocráticas são ratificadas pelo colegiado. Errado, boa parte das decisões é tomadas em inquéritos, né? Como o inquérito que o Moraes decide sozinho, inquérito 4781, das fake news, dos atos antidemocráticos. E a jurisprudência do STF veta os poucos recursos existentes, por exemplo, habeas corpus, né? Então, se o Moraes te prende, você não pode entrar com habeas corpus no STF, porque outros ministros não vão conceder o habeas corpus para você, porque tem uma jurisprudência esdrúxula, ridícula no STF, que diz que um ministro não pode decidir contra, não cabe habeas corpus contra a decisão de outros ministros, né? Monocrática de outros ministros, então eles não podem brigar entre si, então você fica preso lá, como Felipe Martins ficou, 6 meses preso, sem ninguém saber por quê, e até hoje ninguém sabe por quê, porque a viagem que ele fez, segundo Moraes, ele não fez, né? Vamos lá. Diz que o X foi suspenso por falta de representante legal, não por postagens. Mentira, né? A gente sabe que isso não foi isso que aconteceu. Na verdade, era aquela época que o Moraes estava ameaçando, inclusive, de cadeia, né? Tava dando multas gigantescas, chegou a dar multa pessoal pro representante legal aqui, e ameaçando de cadeia o representante legal. Então, o próprio Elon Musk falou, não dá pra colocar um representante legal aí, porque esse cara tá completamente descompensado. Esse cara não tá seguindo a legislação brasileira, então eu coloco um representante legal e ele vai prendê-lo, né? Nunca foi dito que derrotamos o bolsonarismo, já provamos isso aqui com o vídeo. Diz que a regra de procedimento penal é julgamento nas turmas, não no plenário, né? A regra de vinda do regimento interno já mudou várias vezes, não haveria nada de excepcional se ela fosse relativizada para o julgamento, né? Então, se é um julgamento tão sério, é algo tão preocupante, a democracia esteve tão perto de ser completamente aniquilada, como eles dizem, o certo é julgar no plenário e não tem nada que impeça isso aqui. Isso aqui não é uma cláusula pétrea do STF, não há nada que impeça que seja julgado no plenário, mas eles querem jogar nas turmas para o julgamento sair mais rápido, ser mais acelerado, a gente vê isso. Diz que quase todos os ministros do STF já foram ofendidos por Bolsonaro, a gente já tratou disso aqui, né?
Mentira. Se você for procurar aí, se você colocar, por exemplo, sempre que o Bolsonaro fazia uma crítica ao STF, a imprensa colocava ataca, né? Ela nunca colocava crítica, nada. Então digite no Google. Digite, por exemplo, Bolsonaro ataca Carmen Lúcia. Veja se aparece alguma coisa. Não aparece, porque ele nunca falou nada pessoalmente da Carmen Lúcia. Bolsonaro ataca Fux, ataca Toffoli, né? Ataca Zanin. Nem o Zanin ele nunca falou que é advogado do Lula, né? Agora Dino, Moraes e Barroso, que nem uma birra pessoal com ele, obviamente, mas nunca iniciado pelo Bolsonaro. Diz que a narrativa da revista é a mesma dos que tentaram o golpe, e aqui a gente já falou, ou seja, está pré-julgando o que vai acontecer e fala, né? O mais engraçado é que nota a revista The Economist, é muito engraçado. É muito engraçado. Ah, sim. Uma das piores partes da nota é sem dúvida afirmar que não foi dito nós derrotamos o bolsonarismo a imagens gravadas da fala, ou seja, uma nota oficial do STF com uma inverdade. Meus amigos, você acha que a imprensa vai fazer o que agora? A nossa imprensa está completamente desnorteada também, porque eles passaram o tempo inteiro sabendo que tudo que eles faziam é errado, sabendo dos excessos do Moraes, sabendo do excesso do Barroso, sabendo que o STF ali como um todo estava ratificando decisões abusivas e arbitrárias, e a imprensa deixou tudo passar, ficou calada, porque interessante para ela era o que? Prender o Bolsonaro. Era extirpar a direita do debate. Porque a direita ela não depende da imprensa para crescer, ela cresce apesar da imprensa. Né? Os valores e princípios da direita eles se proliferam na sociedade independente da imprensa, e a imprensa não aceita isso. Então eles falaram, opa, esse pessoal aqui não está precisando da gente, vamos então alimentar quem está combatendo eles, que são esses ministros do STF. E os outros ministros do STF foram na onda e começaram a ratificar as decisões abusivas, e a imprensa nunca notou isso. Precisou vir uma revista de fora, que é de esquerda, inclusive, de centro-esquerda, para colocar 11 posts seguidos mostrando os absurdos do Moraes, meu Deus do céu, pro pessoal se tocar. E aí o Barroso acendeu o alerta, não é nem mais alerta amarelo, acendeu o sinal vermelho pra ele, falou, meu Deus do céu, a gente tá indo pro buraco, logo logo não tem o que fazer. Logo logo não tem como escapar disso aqui, todo mundo vai ver o que a gente fez aqui pra perseguir a direita. Gente, pelo amor de Deus, um ministro do STF que fala pra um cidadão que o questiona, perdeu mané? Perdeu mané? Onde você escuta gíria perdeu mané na sociedade? Hã? Você escuta numa reunião, num jantar de advogados, é? É lá que você escuta? Você escuta numa reunião de médicos? Não, gente. Todo perdeu mané que eu já escutei na minha vida se refere a alguém narrando uma tentativa de assalto ou um assalto. O cara utilizou uma gíria de assaltante para falar com uma pessoa que tava questionando ele. E a imprensa não se deu ao trabalho de questionar isso, só que agora outras pessoas estão notando isso. E não tem como mais escapar. Moraes uma vez disse, a gente não vai morrer de tédio no Brasil no próximo ano, né? Se referindo, se eu não me engano, ao ano da eleição. Porque com certeza ele estava preparando um pacote de muitas maldades ali. Gostaria de saber se o Moraes tem esse mesmo pensamento agora. Se ele acha que em 2025 e 2026 ele vai ter tédio na vida dele. Com todas as pessoas do mundo, com todos os elementos e as instituições poderosas do mundo percebendo o que ele fez aqui no Brasil. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.